Olá e bem-vindos a mais um episódio do Unidos por Peniche, um podcast onde debatemos os assuntos que importam ao nosso concelho e à nossa população, com vozes que têm a experiência necessária para nos ajudar a encontrar soluções. O meu nome é Ângelo Marques e o tema de hoje é um tema central para o desenvolvimento do concelho de Peniche. Vamos falar de fundos comunitários e a reestruturação do PRR, Plano de Recuperação e Resiliência. Para esta conversa, temos a honra de receber Margarida Marques, eurodeputada até maio de 2024, já exerceu as funções de Secretária de Estado dos Assuntos Europeus e de chefe da representação da Comissão Europeia em Portugal. Foi também deputada no Parlamento Nacional, com uma vasta experiência nos corredores de Bruxelas e de Lisboa. Margarida Marques tem acompanhado de perto os fundos estruturais e a sua aplicação, o PRR e as reformas europeias com impacto direto nos municípios. De referir também que a Margarida Marques é autarca enquanto deputada municipal no Bom Barral. Bem-vinda, Margarida. É um gosto, como sabe, e muito obrigado por estar connosco. Relativamente àquilo que é o percurso e a ligação da Margarida Marques às políticas europeias, a Margarida tem uma carreira marcada pelo serviço público em Portugal e na Europa. Como tem visto a relação e a evolução dessa relação entre os municípios e a União Europeia? Muito obrigada pelo convite, que aceitei com todo o gosto. Tenho um gosto especial por podcast. Eu própria tive um podcast enquanto deputada europeia, Explorássemos da Europa, e tivemos oportunidade em 3 ou 4 momentos em debater esse tema com a Luísa Salgueiro, a Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, com a Presidente da Câmara da Almada, e também com a Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região de Lisboa e Val do Tejo, exatamente para discutirmos essa problemática aos diferentes níveis. E essa questão é uma questão muito importante, eu diria que faz parte da história da União Europeia. E tem havido, desde algumas décadas, tem havido um percurso no sentido de aproximar o nível europeu do nível local e, ao mesmo tempo, permitir que as autarquias que representam os cidadãos ao nível local tenham uma representação direta junto das instituições europeias. E por isso foi criado o Comitê das Regiões, em que Portugal tem 12 representantes, a maioria de presidentes de autarquias, e o Comitê das Regiões tem exatamente em cada decisão política na União Europeia, o Comitê das Regiões dá o seu parecer, ou seja, pronuncia-se sobre o impacto dessa medida junto dos eleitos locais. Porque nós sabemos que nos 27 Estados-membros há organizações administrativas completamente diferentes. Mas existe sempre um nível com uma malha mais alargada, ou mais apertada, que é o nível local. E esse nível está representado diretamente no Comitê das Regiões. E, por outro lado, há um outro fenómeno que é as próprias regiões associarem-se para fazerem pressão, fazerem lobby, porque não dizê-lo, junto das instituições europeias. Há várias organizações, estou-me a lembrar, por exemplo, da Conferência para as Regiões Marítimas e Periféricas, há várias confederações, há várias, eu diria, conferências que têm exatamente esse objetivo, representar as regiões, defender os interesses das regiões junto à União Europeia. Muito bem, muito bem. Relativamente aos fundos comunitários e àquilo que é o impacto desses fundos comunitários no desenvolvimento local, nós no programa eleitoral para o Concelho de Peniche temos várias propostas ligadas à captação de investimento, à revitalização urbana, à economia azul, à transição digital, todas áreas que direto ou indiretamente são elegíveis relativamente àquilo que são os fundos europeus. Que conselhos, digamos,
que recomendações a Margarida nos pode deixar para o município da tipologia do município de Peniche, para aproveitarmos, para termos um grau de efetividade no aproveitamento destes fundos disponíveis? Qual seria o modo de procedimento mais adequado para um município como Peniche poder almejar conseguir estes fundos comunitários? Essa é uma questão importante e eu acho que é essa questão que deve ser colocada. Já agora, só um parênteses, há pouco esqueci-me de dizer, o presidente do Comitê das Regiões já foi Vasco Cordeiro e o presidente que foi presidente da região autónoma dos Açores e agora a co-presidente é vice-presidente da Câmara de Budapeste. Trata aqui, de facto, uma representação dos eleitos locais. Essa questão é, do meu ponto de vista, a forma correta de colocar a questão. O Ângelo candidata-se, é eleito presidente da Câmara, tem um projeto para o Conselho. E o projeto para o Conselho tem que ter várias fontes de financiamento. O projeto normalmente existe investimento, existe despesa e, portanto, tem que ter várias fontes de investimento, várias fontes de financiamento. E uma fonte de financiamento são os fundos comunitários, quer o quadro financeiro plurianual, quer até 2026 o PRR. E, portanto, o que é necessário? É necessário, no desenvolvimento do seu projeto, identificar as questões fundamentais, as prioridades de desenvolvimento do Conselho, desde a transição climática, a transição digital, a modernização administrativa, uma maior eficiência nos serviços administrativos do Conselho, isso por um lado. Por outro lado, identificar quem são os atores com os quais podem trabalhar. E eu, evidente, não vou ensinar a João Bigário, porque o Ângelo conhece muito melhor do que eu quem são os principais atores em Peniche, mas lembro, por exemplo, do Politécnico de Leiria, da Escola Superior do Mar, que é uma instituição-chave, penso eu, no Conselho de Peniche, e que é uma instituição que tem uma tradição de recorrer a fundos comunitários, de fazer uma modernização da inovação, da investigação, do trabalho do mar, com financiamentos comunitários, quer do ponto de vista do financiamento dos projetos, do equipamento, da investigação, tudo isso. Portanto, tem uma experiência de aceder a fundos comunitários. Dou este exemplo, mas terá precisamente outros atores do Conselho e, portanto, neste diálogo entre as autarquias e os atores, no sentido de mobilizar para o Conselho os recursos necessários para que o Conselho, para que o seu projeto possa ser concretizado. Muito bem. Não, Margarida, permita-me dizer o seguinte, prova disso, da importância do IPL e da STM, é o facto da criação da associação Smart Ocean, através daquilo que é o município de Peniche, a Doca Pesca Portos e Lotas S.A., o Biocante Cantanhede e cá está. E o IPL de Leiria, através da STM, que tiveram agora um financiamento para aquilo que vai ser o Hub Tecnológico de Peniche. E, portanto, aqui está os fundos europeus, os fundos comunitários, uma clara incidência daquilo que vai ser o desenvolvimento do Conselho de Peniche nesta situação específica do Hub Tecnológico de Peniche. E, portanto, agradeço o ter referido o IPL e a STM, e é bem verdade que o município tem que ser um facilitador, e mais do que um facilitador, um agregador de boas vontades destas entidades parceiras, para isso estarmos mais preparados para, digamos, candidatarmos a estes fundos tão importantes para o desenvolvimento local e, neste caso em particular, do Conselho de Peniche. Relativamente ainda a fundos comunitários, e tem muito agora esta questão da reestruturação do PRR, usa-se aqui a reestruturação como uma possibilidade de ser mais flexível, mais próximo. Pois bem, aqui a grande questão, e a Margarida Marques aqui com
com vasto conhecimento nesta matéria. O PRR foi criado em vários âmbitos, mas também para dar uma resposta àquilo que era a crise pandémica. Entretanto, o mundo tem sofrido muitas alterações, em alguns casos, infelizmente para todos nós, alterações que penalizam, digamos, todos nós. Mas lá está a guerra, a inflação, o ambiente digital, e agora, pronto, fala-se desta reestruturação do plano. O que significa... Mas esta questão da reestruturação do plano, penso que para o cidadão comum, e até às vezes para o cidadão comum, mas também ele informado, às vezes é uma expressão um pouco vaga, não é? O que isso significa na prática? Há margem para os municípios influenciarem esse redesenho? Ainda vão poder se adaptar a essa reestruturação? Deixava aqui este... Bom, o PRR, quando foi criado, pela primeira vez, foi criado um fundo, o Next Generation EU, em que a Comissão Europeia vai aos mercados e emite dívida em nome dos Estados-membros. O que é que isto permite? Quando foi a crise financeira, 2009, 2011, enquanto Portugal estava a pagar nos mercados financeiros 7% de taxa de juro, a Alemanha pagava entre 0% e 1%. E, portanto, nós assistimos neste momento da história da União Europeia a uma divergência entre os Estados-membros da União Europeia. Portanto, em vez de convergirem economicamente, divergiam. E o que nós conseguimos nesta fase, no pós-Covid, na recuperação económica pós-Covid, foi muito difícil, e o Parlamento Europeu teve um papel importantíssimo no sentido de criar este fundo em que a Comissão vai ao mercado, a Comissão Europeia vai aos mercados em nome de todos os Estados-membros. Ou seja, todos os Estados-membros pagam a mesma taxa de juros. E criaram este fundo, que se chama Next Generation EU, exatamente com o objetivo de financiar os planos nacionais de recuperação e resiliência, os chamados PRR. Mas para criar este fundo, de acordo com os tratados da União Europeia, este fundo serve para objetivos concretos, limitados no tempo e uma só vez. O que é que isso significa? O limitar um tempo significa 2026, data limite para usar um PRR. E, portanto, este fundo, para ser criado, teve que ser ratificado por 24 Parlamentos Nacionais, entre eles a Assembleia da República. E, portanto, é muito difícil prolongar a data de 2026. Eu devo dizer que nós, no Parlamento Europeu, fizemos tudo, e espero que este Parlamento continue a fazer tudo, para prolongar essa data. Na medida em que o dezembro de 2026 digamos, 31 de dezembro, é o último dia para a emissão de dívida. Depois há alguns limites, mas há uma interpretação dos serviços jurídicos em que permite, de certa forma, prolongar essa data. Não dizer que se prolonga, mas do ponto de vista do funcionamento, respeitar o regulamento, mas haver da apresentação de contas, na despesas que atrasam, poder haver aqui alguma flexibilidade no prazo limite. O que é que isto significa? Significa que há pouca margem de manobra para reestruturar o PRR. Este governo decidiu reestruturar o PRR e retirar, por exemplo, algum financiamento na área da habitação, onde existiam 3,2 mil milhões para a habitação. Inicialmente eram 2,8, e quando houve um aumento do envelope financeiro para Portugal, António Costa aumentou de 2,8 mil milhões para 3,2 mil milhões. Portanto, havia aqui um envelope financeiro significativo para financiar a habitação, e o governo anterior trabalhou com os municípios no sentido de criar os planos municipais para a promoção da habitação. Portanto, qualquer reestruturação que haja, o próprio plano inicial que o governo de António Costa apresentou, tem que ser debatido no Conselho Económico e Social, no Conselho Territorial e no Parlamento.
É isso que está estipulado no próprio regulamento. Portanto, quando o Governo faz uma reestruturação, deve ouvir estes mesmos órgãos. Conselho de Concertação Territorial, Conselho Económico e Social e a Assembleia da República. Portanto, é suposto que modificações significativas tenha que se ouvir as mesmas instituições que se ouviram inicialmente. Essa reestruturação não pode pôr em causa os objetivos centrais do próprio plano, que são as prioridades, designadamente a transição climática, né? E aí PNIS pode beneficiar, e é importante que beneficie, a transição digital, a modernização dos serviços administrativos, a situação dos jovens, o pilar europeu dos direitos sociais. Portanto, temos todas estas prioridades em torno dos quais se desenvolve o PRR e qualquer reestruturação tem que obedecer a estas prioridades. Finalmente, flexibilidade. Eu sou das pessoas que acham que o PRR é flexível. O PRR é flexível porque tem uma forma de controle de execução que é diferente do QFP. Porque nós costumamos dizer o QFP é controlado à fatura, o PRR é controlado ao projeto. Portanto, a partir da altura em que o projeto está aprovado, está executado. Dito de uma maneira talvez um pouco simplista, mas é controlada ao projeto. E isso dá uma maior exigência política, mas uma maior flexibilidade na gestão do PRR. Muito obrigado, Margarida, porque obviamente que estar aqui a ouvi-la permite-me também, no mesmo momento que estou com toda a atenção, estar a identificar também aquelas áreas que a Câmara Municipal de Peniche tem que estar mais atento relativamente ao PRR. E até porque esta questão, nós falamos de fundos europeus e por vezes falamos até de algo distante da questão, mas depois, no dia-a-dia, não é? Se pensarmos que muitos daquilo que são a nossa escola, os nossos agrupamentos escolares, aquilo que são muitas das nossas IPSS, alguns edifícios culturais, tudo isto muitas das vezes é financiado pelos fundos da União Europeia e, portanto, acho que também temos que valorizar aquilo que tem sido também o nosso trajeto do projeto europeu e que tem beneficiado o nosso território e que a Margarida Marques, nas funções que tem desempenhado, também tem contribuído para isso de forma muito competente e muito efetiva e permita-me também lhe dizer isso, que sabe que é esse também o sentimento que tenho e penso ser um sentimento até transversal no nosso país relativamente àquilo que tem sido o seu percurso e nomeadamente o seu percurso a nível das instituições europeias e, portanto, também queria deixar este registro que é justo fazê-lo. A Margarida Marques teve aqui para além de todas as funções, enquanto eurodeputada foi vice-presidente da Comissão de Orçamentos, ou seja, aqui com um cargo de alta responsabilidade e acompanhou a definição dos recursos para o futuro da Europa, assim, de uma forma global. E aqui também, porque nós também temos que fazer aqui a comparação e o benchmarking com outros municípios de outros países, não é? Porque também, para melhorarmos, temos que também ir aos bons exemplos. Acha que os municípios portugueses estão bem representados nas discussões sobre o próximo quadro financeiro? Deu-me esse bom exemplo do Comitê das Regiões e com pessoas também com grande experiência autárquica que depois também vão dar essa visão também depois em termos destas organizações europeias, mas pronto, era mais perceber se comparativamente com outros municípios, com outras cidades europeias, qual é a comparação que faz a esse nível? Bom, é difícil fazer essa comparação. Eu costumo dizer, há umas melhores, há outras piores. Há umas melhores que as nossas, há outras piores que as nossas. Okay. Mas o que a mim parece que é importante é que haja essa presença. Quando eu era secretária de Estado dos Assuntos Europeus, por rotina, antes dos plenários do Comitê das Regiões, onde vão os nossos autárquicas e os presidentes das regiões, dos Açores e da Madeira, reunia normalmente com eles, no sentido de nós termos uma estratégia de intervenção coordenada que pudesse defender os nossos interesses.
E acho que essa coordenação é muito importante. Acho que a Associação Nacional de Municípios tem tido um papel importante também na defesa dos interesses de Portugal. O facto de termos tido Vasco Cordeiro, presidente do Comitê das Regiões, significa que a voz de Portugal é ouvida, e acho que isso também é importante. E neste caso concreto, para o próximo quadro comunitário de apoio, portanto, após 2027, temos a Carla Tavares, que é a relatora no Parlamento Europeu deste relatório de iniciativa, que foi votado no dia 7 deste mês, e que foi presidente da Câmara da Amadora, foi presidente da região metropolitana de Lisboa, conhece bem o interesse dos municípios e conhece bem o interesse dos municípios portugueses, e como relatora estou absolutamente confiante que transpôs para o relatório, fez passar, diria, no Parlamento Europeu aquilo que são os interesses nacionais para o próximo quadro. Nós temos desafios muito importantes para o próximo quadro pós-2027 e um desafio fundamental é proteger a política de coesão. Há uma grande tentação de usar o financiamento da coesão para outras finalidades, designadamente em matéria de defesa. A questão fundamental aqui é que a identidade da política de coesão tem que ser mantida, tal qual ela existe, de que ela está definida nos tratados, no sentido da valorização das regiões. Nós sabemos que, a seguir à Covid, a política de coesão foi decisiva para libertar financiamento para vacinas, apoiar empresas, apoiar empregos, e o próprio Parlamento Europeu, eu era vice-presidente da Comissão de Orçamentos, tomámos decisões em 48 horas, exatamente para mobilizar esse financiamento, que era dinheiro não utilizado. É diferente, e nunca pusemos em falso a identidade da política de coesão. E é isso que é preciso ter presente. A defesa europeia é uma prioridade da União Europeia. Se queremos manter a União Europeia como um espaço de paz, como tivemos desde a sua criação, temos que ter um sistema de defesa europeia, temos que ser autónomos, temos que ser independentes, mas isso não pode pôr em causa a política de coesão e a convergência das regiões. Muito bem. Margarida Magos, foi um privilégio contar pelos seus ensinamentos, a sua visão sobre os fundos comunitários, a Europa e os municípios. É fundamental para o nosso concelho planear melhor, executar com qualidade e transformar investimentos em resultados concretos na melhoria da qualidade de vida das nossas populações, porque no final do dia isso é que conta, é a melhoria da qualidade de vida das nossas populações. Muito obrigado por ter estado connosco neste episódio de Unidos por Peniche, e a todos os que nos ouvem, deixo aqui um compromisso. Vamos trabalhar para aproveitar os fundos comunitários para o desenvolvimento do concelho de Peniche. Até um próximo episódio do podcast Unidos por Peniche. Muito obrigado. Margarida, impecável mesmo.